Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Abençoados, de fato, de verdade, conforme nós determinamos em o nome do Senhor Jesus, recebem a bênção aqueles que creem, aqueles que dizem lá no fundo da alma, amém. Muito bem, nós falamos ontem sobre as tribulações, as faces da tribulação, que são inerentes, pertinentes a quem vive a vida pela fé. Quem vive pela fé tem que saber que as tribulações, as aflições, são parceiras no crescimento, no desenvolvimento, na maturidade da fé. Não tenha dúvida, minha amiga, meu amigo. É impossível uma criança aprender a andar sem cair. Ela tem que cair. Porque faz parte da sua natureza humana. Ora, a fé, viver pela fé, exige que nós passemos também pelas tribulações, pelas aflições, pelas angústias. Porque quando você abraça a fé no Senhor Jesus, o que acontece? Você saiu do reino das trevas, você abandonou o reino das trevas para o reino da luz. E você acha que o reino das trevas, que é este mundo, vai bater palmas para você, vai te glorificar? Você acha que vai ser fácil conviver neste mundo podre, vivendo pela justiça, vivendo na justiça? Não é possível. Então, se nós fôssemos salvos e morrêssemos, fôssemos logo direto para Deus, seria uma maravilha, mas não é assim. A gente alcança a salvação, mas a gente continua aqui embaixo, vivendo dentro dessa casca de barro que é o nosso corpo, e sujeito às coisas dessa vida, os problemas desse mundo. Ora, mas quando nós deixamos o reino do mal e abraçamos o reino do bem, é óbvio que o reino das trevas, o reino do mal, vai lutar com todas as suas forças para nos resgatar do reino do bem. Não tenha dúvida disso. E Deus permite isso. Deus permite isso. Você verifica que não há quem tenha abraçado a fé em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, que não tenha sofrido as consequências dessa fé. Muitos profetas foram mortos injustamente por causa da sua fé, por causa da sua integridade. Os falsos profetas se livraram dos problemas que os verdadeiros profetas enfrentaram, porque os verdadeiros profetas falavam a verdade e contrariavam os reis. Então, muitos deles foram condenados à morte, à prisão, foram cerrados pelo meio por causa dessa fé íntegra. Já os profetas de Baal, os profetas falsos, não sofreram essas consequências, mas estão sofrendo agora no inferno o fogo eterno. Mas o fato é que quando se assume a fé no Senhor Jesus Cristo, com toda a sua dignidade, assume-se a fé
com integridade, de todo o coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, é óbvio que os parentes, os primeiros inimigos nossos, são os nossos entes queridos. Porque eles perderam a gente. Eu me lembro que a minha saudosa mãe, quando eu me converti, e ela não era convertida, mas quando eu me converti, ela se me opôs. A minha mãe, que eu a amava de todo o meu coração. E aí, nós tivemos problemas em casa. Porque ela se sentiu abandonada, ela sentiu ciúmes de mim. E o mundo, é isso aí, o mundo sente ciúmes da gente. O mundo não nos dá nada. Mas quando ele nos perde para Jesus, ele fica com ciúmes. E ele nos quer de volta. Ora, depois a mamãe se converteu, graças a Deus. Ela se converteu. Mas até então eu tive problemas. Por quê? Porque eu tinha abraçado a minha fé em Jesus. Eu deixei de fazer da minha mãe a primeira na minha vida para fazer do meu Deus, o Senhor Jesus Cristo, o meu Salvador e Senhor, o primeiro na minha vida. Então, é óbvio que eu tive que enfrentar problemas dentro da minha própria casa. E lá fora, no meu trabalho, na faculdade, foi terrível. Foi terrível, porque as pessoas não me compreendiam e me criticavam, como até hoje. Até hoje, nós somos criticados, somos pisoteados, há um preconceito enorme contra nós, não porque nós sejamos alguma coisa, mas porque nós saímos deste mundo, nós saímos do domínio deste mundo. Então as tribulações, perseguições, injustiças, calúnias e tudo mais, elas acontecem para que nós tenhamos uma fé mais solidificada, uma fé estruturada, uma fé maturizada. Isso mesmo, uma fé madura. Para que venhamos ter finalmente uma fé inabalável. A fé inabalável não acontece da noite para o dia, mas acontece com o desenvolvimento paulatino, diário dessa fé, enfrentando problemas, enfrentando desertos, enfrentando problemas difíceis, angústias, enfrentando o moinho, passando pelo moinho da vida, e gemendo, urrando de dor, por conta da nossa fé. Agora, a outra face da tribulação que se chama o livramento. Que maravilha! Ah, como é bom você gemer na tribulação, gemer no deserto, gemer por conta das injustiças, das calúnias, das mentiras, das infâmias, das malícias, do preconceito. Eu fico pensando assim, há pessoas da raça negra que se sente ultrajada, que se sente vítima do preconceito. E realmente há um preconceito enorme neste país e neste mundo por conta desse espírito mau, perverso, nocivo, cruel que muitas pessoas têm para com o negro. Eu sei disso. Mas você que é negro, negra, minha amiga, meu amigo, preste atenção. O preconceito que você sofre, nós também, da fé, sofremos, e muito pior. Muito pior. Porque nós sofremos o preconceito
das injustiças. Eles fazem questão de nos injustiçar. Aí você diz, bom, eu também sou injustiçado. Eu sei. Mas você tem uma lei que lhe apoia, não é verdade? Uma lei que lhe ampara. Então, se você é injustiçado por causa da sua cor, você tem um direito de apelar para essa lei e buscar os seus direitos. E a pessoa que tem preconceito, que manifesta esse preconceito para com você, vai para a cadeia, obviamente. Mas quem está na fé em Jesus, que procura viver uma vida correta, íntegra, temente a Deus, não bebe, não vive, não joga, não vive em bagunça aí de fora, não vive nas baladas, em boates, não, vive uma vida pacata, íntegra, mas é tão vítima do preconceito, e um preconceito mais cruel, porque chamam-no de ladrão, chamam-no de bandido, de usurpador e tudo mais. Todos aqueles que vivem, gostam da injustiça, condenam aqueles que vivem na justiça. Essa é a realidade. Mas vai fazer o quê? Nós temos que continuar nessa fé, suportando tribulações. Mas uma vez a tribulação passando, porque ela passa, ela vem, mas vai embora, não tenho dúvida disso. E quando acaba a tribulação, que vem o livramento de Deus, que maravilha. Então você torna-se mais experiente na fé. Os outros sofrimentos, as outras tribulações, as outras amarguras que você vai sofrer lá na frente, você já está, digamos assim, vacinado para enfrentar, não é verdade? Você vê que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, ele diz assim: gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriamo-nos na esperança de um dia participarmos da glória do nosso Deus. Isso é uma glória. Eu saber que um dia estarei participando da glória de Deus, estaremos junto com Ele, vendo a sua beleza, a sua grandeza, a sua glória. Mas ele diz também, e não somente gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Gloriamo-nos nas próprias tribulações, ou gloriemo-nos nas próprias tribulações. Ah, bispo, poxa, o senhor não sabe o que eu estou passando, o que eu tenho passado. Eu estou passando justamente isso. Uma provação, uma tribulação do inferno. Olha, meu marido não quer que eu vá na igreja. Minha mulher, bispo, minha esposa, eu era mulherengo, eu chegava tarde, eu vivia nas baladas e ela não falava nada. Agora que eu me converti, que eu sou caseiro, estou em casa, vivo sempre em casa, do trabalho para casa, de casa para a igreja, e mais nada, eu vivo uma vida pautada na ordem, na disciplina. Agora que eu sou um marido de verdade, que eu deveria já ter sido há muito tempo, a minha mulher me persegue. Quer dizer, começa a tentação. E o senhor não sabe o que eu tenho passado. Eu sei, minha amiga, meu amigo, eu sei. Eu sei porque eu já passei isso também. É terrível. Mas vai fazer o quê? Mas nós devemos o quê? Ficar reclamando, lamentando?
choramingando, contando para os outros que estamos passando por tribulações, injustiças e perseguições, e etc, etc, etc. Não, minha amiga. Nós temos, diz aqui o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, nós temos que nos gloriar nas tribulações. Gloriar é o seguinte: regozijar, graças a Deus por essa tribulação. Graças a Deus. Eu lembro, quando eu estava na prisão, disseram para mim assim: rapaz, como é que pode você estar aqui? Poxa, você só faz o bem, e agora, o que você fez de mal? Você roubou, você matou, você fez alguma coisa, você atropelou alguém? Não fiz nada. Você apenas prega o evangelho, você está aqui agora. Então eu respondi: olha, eu não sei por que eu estou aqui. Eu não entendo. Agora eu não estou entendendo. Mas eu sei uma coisa, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus permitiu isso. E se Ele permitiu, tem um propósito. E graças a Deus. Graças a Deus por aquele dia que eu não compreendi, que eu não suportei, que eu não aguentei, mas eu tive que estar de pé para enfrentar. E hoje, graças àqueles dias, veja o que aconteceu com a Igreja Universal do Reino de Deus. Ela se espalhou pelo mundo inteiro, ela corre como o vento. Sim, como o vento se espalhou no mundo inteiro. E cresceu e desenvolveu. Então, muitas vidas foram salvas, redimidas, por conta daquelas tribulações que nós passamos. Porque aquelas tribulações que eles me impuseram, que o diabo me impôs, serviu para arrancar de dentro de mim uma energia tamanha que não pôde suportar dentro de mim e que se extravasou através da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que fizeram de perverso para comigo redundou em bênçãos, em glória, porque Deus, como Ele é hoje, Ele foi comigo no passado. E é isso que acontece com você, minha amiga, meu amigo. Se você encontra forças para aguentar essa situação cruel e suportá-la de cabeça erguida, você pode ter certeza que é o Espírito Santo que está aí. E tenho certeza que Ele vai conduzir você. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Esse momento vai passar. Eu até me lembro, é um caso interessante. Isso aconteceu lá no Porto. Lá no Porto, um senhor que era um empresário bem-sucedido, ele se converteu. Antes dele se converter, a mulher dele vinha na igreja e orava, pedia: ó Deus, liberta o meu marido, porque ele era muito mulherengo. Muito mulherengo. E ele não dava a mínima para a mulher. E a mulher lá orando, pedindo, suplicando, até que Deus ouviu a oração dela e ele se libertou. Ele deixou a vida de mulheres, deixou aquela vida fácil, bebidas, etc., e passou a ser uma pessoa até ativa dentro da igreja. Ajudava os pastores, estava sempre pronto para disponibilizar seu tempo para ajudar, contribuir de uma forma efetiva para ajudar outras pessoas. Aí o que aconteceu? A mulher dele saiu da igreja. Ela saiu. E aí ela começou a persegui-lo. Começou a infernizar a vida dele. Ah, você só vive na igreja. De manhã você está na igreja, de tarde está na igreja, de dia, de noite está na igreja. Hoje você não fica em casa, você não fica comigo. Começou a reclamar. Sabe o que aconteceu?
o homem abandonou a fé por causa da sua mulher. Eu imagino que eles estejam separados, porque quando ele estava mal espiritualmente, ele não queria nada com ela. Quando ele passou a estar bem espiritualmente, ele deu atenção, ele dava atenção para com ela. Agora que ele estava mal novamente, eu imagino que ele já deve ter acabado com o casamento. Porque é assim, minha amiga, meu amigo. Essa é a realidade. É a pura realidade, puríssima realidade. Quando a pessoa está bem espiritualmente, ela honra sua palavra, ela tem caráter, ela cumpre os seus compromissos em dia. Mas quando ela está mal espiritualmente, ela não está nem aí com o seu caráter. Não interessa se os outros falam que ela é mau caráter, não interessa se ela bebe, se vive uma vida devassa, não interessa. Porque ela não tem temor para com Deus. É óbvio que ela não vai ter temor para com ninguém. Então, você que está sofrendo tribulação, ao invés de ficar chorando, ao invés de ficar reclamando, dê graças a Deus. Dê graças ao Espírito Santo, porque daqui a algum tempo, daqui a uns dias ou semanas, eu não sei quanto tempo, você vai você vai sorrir, você vai rir de alegria, vai rir de tanta alegria, porque depois da tribulação vem o livramento. E o livramento é uma experiência inusitada. Só quem passa pelo livramento sabe o que ele significa. Vamos falar com Deus. Não para tirar essa tribulação sua. Não vou orar para você ficar desatribulado, não. Eu vou orar para Deus te dar força, para suportar esses momentos, para que você venha amadurecer na sua fé. Vamos falar com Deus. Meu Pai querido e amado, bendito, exaltado e engrandecido seja o teu nome na vida de todos os teus servos espalhados pelo mundo afora. Pelos meus companheiros, meu Deus, que estão enfrentando lutas, desafios, provações, tribulações, por essa criatura que está me ouvindo e que está querendo, meu Pai amado, um alívio, buscando um alívio, querendo sair dessa situação, a situação do desconforto, querendo sair dessa zona de guerra por conta da sua fé. Eu peço que o Senhor venha lhes dar força, coragem, ânimo. Que eles venham saber, que eles tenham consciência de que tudo isso vai passar. E que cedo ou tarde, quando vier o livramento, eles vão dar pulos de alegria. Eles vão rolar de alegria. Porque o livramento, quando vem de ti, meu Pai, enche a nossa alma de gozo e nos dá experiência para enfrentar a próxima tribulação. Eu peço, venha, meu Deus, abraçar o teu povo, os teus servos, as pessoas que me ouvem e que estão vivendo essa situação. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. E quem crê, diga amém, graças a Deus.
Agora eu queria aproveitar a oportunidade e convidar você, mulher, e não apenas você, mas o seu marido, seu filho, seu pai, seus entes queridos, é que neste sábado de Aleluia, às 10 da manhã, nós estaremos ali no Parque da Juventude, Antigo Carandiru. Nós teremos lá uma festa. Sabe por que será uma festa? Porque Jesus foi o primeiro a honrar a mulher. E eu fico pensando assim, isso é o que passa dentro de mim. Nós vamos fazer do sábado de Aleluia o dia universal da mulher. Vamos orar pela mulher, vamos clamar por ela e também pelos homens. Mas vamos focar as mulheres, especialmente que foram vítimas do abuso sexual, da violência doméstica. A mulher que tem sido a parte mais frágil e tem sido vitimada pelos brutamontes desse mundo. Nós vamos orar por ela. E eu creio, na minha imaginação, que nós estaremos fazendo algo que Deus faria se estivesse no nosso lugar. Diante do quadro nefasto, cruel, que nós temos visto na nossa sociedade, muitas mulheres gemendo por causa dos homens, dos brutamontes. Alguém disse para mim, bispo, mas o senhor está falando só da mulher, e o homem que sofre por causa da mulher? E o homem que foi morto por causa da mulher? Existem uns casos isolados, mas o normal é a mulher gemer, urrar, por conta do sofrimento imposto pelos homens. Então, minha amiga, meu amigo, neste sábado, às 10 da manhã, nós estaremos todos numa só fé, num só espírito, num só coração, em todo o Brasil. E estaremos também em todo o mundo. Em outros horários, obviamente, nós teremos essa mesma campanha de fé em favor da mulher em todo o mundo. É o Dia Universal da Mulher. Sábado, Dia Universal da Mulher. Em todo o mundo, a Igreja Universal vai estar trabalhando nesse aspecto. E você é o nosso convidado. Eu estarei lá juntamente com a Esther, também a Cristiane, o bispo Renato, o bispo Clodomir. Os bispos estarão todos lá, vamos estar juntos. E nos estados também nós teremos essa campanha de fé. E vocês poderão se beneficiar com ela, tá bom? Sábado, então, às 10 da manhã, neste sábado. Aqui em São Paulo, no Parque da Juventude, Antigo Carandiru. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.